Davi, no Salmo capítulo 5, nos convida a enxergar com clareza o contraste entre os que rejeitam a Deus e os que se aproximam dele com reverência e sinceridade. Ele descreve uma realidade espiritual que transcende seu tempo e ecoa poderosamente no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 12. Em ambos os textos, o centro da mensagem é a adoração verdadeira, a pureza do coração e a distinção definitiva entre os que seguem a vontade de Deus e os que se rebelam contra ela. No Salmo, Davi afirma que o mal não pode habitar com o Senhor, e isso nos remete diretamente à visão do remanescente no Apocalipse. Um povo que permanece puro em meio à corrupção mundial. A expressão "não se achou mentira" em Apocalipse, capítulo 14, versículo 5, conecta-se à denúncia de Davi. Na boca dos meus adversários não há sinceridade. Salmo, capítulo 5, versículo 9. Ambos os textos revelam que nos últimos dias Deus terá um povo separado, que não apenas crê, mas vive a verdade, rejeitando a falsidade e refletindo a justiça do Cordeiro. A adoração, tema central do grande conflito, é o fio condutor que une Salmo capítulo 5 e Apocalipse capítulo 14. Davi declara no versículo 7 que entra na casa de Deus e se prostra em temor. Este é o mesmo chamado das 3 mensagens angélicas. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Esse temor não é medo, mas reverência, reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. É a postura de quem compreende sua necessidade de redenção e se lança em adoração verdadeira. Nos dias finais da história, o conflito entre o falso e o verdadeiro culto se intensificará. Apocalipse, capítulo 13, apresenta a adoração forçada à besta, enquanto o capítulo seguinte mostra os que adoram voluntariamente o Criador. Em ambos os textos, vemos que a fidelidade no culto é o selo que distingue o remanescente. Davi já previa isso ao afirmar que Deus se agrada dos que o temem e o buscam com sinceridade. Ele sabia que, para estar diante de Deus, era necessário ser transformado. Essa transformação é resultado da graça divina, e não de mérito humano. Em Salmo capítulo 5, versículo 10, Davi reconhece que os ímpios caem por seus próprios conselhos e clama por justiça. Em Apocalipse, os redimidos não são descritos como vitoriosos por força própria, mas como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Eles foram comprados dentre os homens, não por obras, mas pelo sangue de Cristo. Isso se alinha com Isaías capítulo 53, versículo 12, que profetiza que o servo de Deus levou sobre si o pecado de muitos. E com segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz que Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O remanescente, assim como Davi, entende que está diante de um Deus justo e santo, e que não pode permanecer de pé sem o perdão e a justiça que vem do céu. É esse entendimento que forma a base da verdadeira adoração. Não uma performance exterior, mas uma vida redimida interiormente. O Salmo capítulo 5 termina com uma nota de louvor e confiança. Alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre. Versículo 11. Essa é a mesma expressão de alegria que encontramos no Cântico dos Redimidos em Apocalipse capítulo 14. Eles louvam não porque escaparam do juízo por suas próprias obras, mas porque foram protegidos e selados por Deus. Eles amam o nome do Senhor, assim como Davi, e proclamam com uma voz forte a última mensagem de misericórdia ao mundo. A verdade não é apenas algo que creem, é algo que vivem e anunciam. Quando o nome de Deus está gravado em seus corações, não podem se calar. Esse é o retrato do remanescente,
um povo alegre, confiante, redimido e pronto para representar o caráter de Deus diante de um mundo em crise. Eles não apenas sobreviveram ao conflito final, mas triunfaram pela fé no Cordeiro. Diante de tudo isso, somos levados a refletir sobre nossa condição pessoal. O Salmo, capítulo 5 e Apocalipse, capítulo 14, nos colocam diante de um Deus que conhece cada detalhe de nossas ações, palavras e intenções. No juízo, tudo será revelado. Nada escapa aos olhos do Senhor. E isso não é apenas um aviso, mas um chamado. Precisamos da justiça de Cristo. Sem ela, estamos entre os ímpios que não podem permanecer em sua presença. Mas com ela, somos convidados a entrar no santuário, a adorá-lo em temor, a nos alegrar em sua salvação. Como Davi, reconhecemos que nossa força está no Senhor, e como o remanescente de Apocalipse, somos chamados a proclamar a verdade com ousadia. Essa mensagem não é apenas para os últimos dias, é para hoje. O convite está feito: adorar ao Criador em espírito e em verdade, confiar em sua justiça e viver como testemunhas vivas de seu amor. Olá, queridos amigos! Hoje vamos mergulhar em uma reflexão profunda e transformadora sobre dois textos bíblicos que se conectam de maneira extraordinária através dos tempos. Você já parou para pensar como as palavras de Davi, escritas há milhares de anos no Salmo 5, se entrelaçam perfeitamente com a mensagem do Apocalipse 14? É fascinante como Deus tece sua verdade através das Escrituras. Imagine comigo. Davi, em seu tempo, já nos apresentava um contraste poderoso entre aqueles que escolhem seguir a Deus e os que o rejeitam. É como se ele estivesse nos dando um vislumbre do que João posteriormente descreveria no Apocalipse. Sabe qual é o ponto central dessa conexão? A adoração verdadeira. Em ambos os textos, vemos um chamado para uma experiência genuína com Deus. Não é sobre rituais vazios ou aparências. É sobre um relacionamento sincero e transformador. Quando Davi diz que entra na casa de Deus com temor, ele não está falando de medo, mas de uma profunda reverência. É exatamente o mesmo sentimento descrito em Apocalipse 14, quando ouvimos o chamado "temam a Deus e deem glória a Ele". E aqui está algo surpreendente. Tanto no Salmo quanto no Apocalipse, encontramos a mesma ênfase na verdade e na sinceridade. O remanescente fiel é descrito como aqueles em cuja boca não se achou mentira, um eco direto da preocupação de Davi com a sinceridade diante de Deus. Mas aqui está a parte mais reconfortante. Essa fidelidade não vem de nossas próprias forças. O texto nos mostra que os redimidos são vitoriosos porque seguem o Cordeiro. É Cristo quem nos transforma e nos capacita para essa jornada. Você consegue perceber como essa mensagem é relevante para nós hoje? Em um mundo onde a autenticidade parece cada vez mais rara, somos chamados a viver uma fé genuína, baseada não em aparências, mas em uma transformação real do coração. E o mais incrível é que essa caminhada não é solitária. Assim como Davi termina seu salmo com alegria, o remanescente em Apocalipse também canta de júbilo. É uma jornada de confiança e esperança. Amigos, essa mensagem nos desafia a examinar nossa própria vida. Como está nossa adoração? Ela é genuína? Estamos permitindo que Deus transforme nosso interior? Se esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Sua experiência pode encorajar outros na caminhada. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira adoração transforma vidas. Fiquem com Deus.